Pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje quero falar de uma estratégia de investimento muito utilizada por alguns investidores, grandes investidores nos Estados Unidos, como Mark Spitznagel, que é gestor do fundo Universa, e muitos fundos hedge funds, fundos de proteção, utilizam essa estratégia visando ganhar em eventos extremos. Então eu vou falar aqui, eu estou com o paper aqui um documento explicando como essa estratégia funciona, tá? E eu vou falar alguns pontos aqui do paper que eu li, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? É de um fundo de investimento americano, para você entender o princípio dessa estratégia e possivelmente aplicar no mercado brasileiro. Aí tem uma diferença em relação à liquidez dos ativos envolvidos nessa estratégia, mas tudo bem, você vai entender. Então a estratégia, ela chama Tail Hedge. E ela é uma estratégia utilizada principalmente em tempos de incerteza, ou seja, os investidores eles estão achando que o mercado está se comportando de uma maneira muito estranha, geralmente quando há grandes valorizações no mercado, tá? E há uma possibilidade de uma bolha, alguns investidores se tornam mais precavidos, porque um grande período de valorização sinaliza que possivelmente alguma coisa está errada e que vem aí uma desvalorização maciça ou até mesmo um crash no mercado, como eles costumam falar, né? Então, o que acontece? Muitos investidores, eles utilizam essa estratégia para comprar seguros financeiros. Eu já falei de seguros financeiros aqui no YouTube, no Instagram eu falo muito, inclusive tem um link aqui para a estratégia Barbell que utiliza seguros financeiros também. Mas a lógica dessa estratégia é um pouco diferente. No caso dos Estados Unidos, são utilizados seguros financeiros específicos, né? No caso, são opções de venda fora do dinheiro sobre o índice, do índice SP500, ou seja, eles compram opções de venda barata, tá? Como o índice está valorizado, então eles conseguem comprar opções de vendas baratas, esperando uma desvalorização maciça do índice. Por quê? Porque chega um ponto que você não consegue valorizar mais, né? Tudo tem um limite. E atualmente, nos Estados Unidos, essa estratégia está sendo utilizada por muitos investidores. Por quê? Porque desde 2008 nós estamos vendo aí uma valorização contínua. Quer dizer, 10 anos o índice, ano após ano, se valoriza, bate recordes, né, de volume de negociação, recordes de valorização mesmo, pontuação, né? E isso começa a preocupar, principalmente porque há uma métrica chamada Buffett Valuation, que foi desenvolvida pelo Warren Buffett, que pega a proporção do PIB com o mercado de ações, né? Então, nessa proporção que eles fizeram, o mercado de ações está 30% acima do PIB, ou seja, você tem aí um forte indicativo, porque quando deu a bolha de 2008 estava 10%, estava 1,1%, hoje está 1,3%, né? Então, todas essas métricas não dizem se há uma bolha ou não, muito menos quando vai estourar essa bolha. Afinal, se todo mundo soubesse, todo mundo iria comprar esses seguros financeiros. Mas é um forte indicativo de quê? De que a época do oba-oba pode estar chegando ao fim. Então, nesse paper aqui, que é do Cambria Investment Fund, o Matt Faber, eu vou deixar todos os links aqui, ele tem um podcast, é tudo em inglês, mas é um material muito rico, sabe? Tem vários livros de investimento, e ele mostra, né, que essa estratégia de investimento em períodos de crise, enquanto o índice desvalorizava 8%, ela rendeu 10%. E quando teve uma desvalorização maciça do índice, ela rendeu mais de 100%, 200%. Por quê? A lógica é alocar 90% nos títulos americanos, né, no caso, e 10% em opções de venda. Só que nos Estados Unidos as opções de venda elas têm um vencimento muito maior, existem opções de venda com vencimento de 6 meses, então eles conseguem criar uma alocação e deixar essas opções até próximo da data do vencimento, ou seja, você tem 6 meses para ocorrer um evento, que é um prazo bom. Aqui no Brasil, infelizmente, as opções elas têm uma liquidez muito menor e você, se conseguir comprar uma com vencimento em 3, 4 meses, é muita coisa. Então, essa estratégia aplicada no nosso mercado,
ela difere um pouco. No caso, ela poderia ser traduzida para 90% Tesouro Selic, 10% opções de venda sobre o BOVA11 ou Petrobras, porque a nossa bolsa é fortemente influenciada pelas commodities, né? E a Petrobras, praticamente, quando qualquer evento que beneficia ou prejudica a Petrobras, você vê um reflexo muito forte no índice Ibovespa. Então, nesse paper aqui, ele fala uma frase muito utilizada no mercado financeiro, que o perigo é quando há silêncio demais, ou seja, quando você tem uma valorização excessiva, você não sabe o que está vindo, né? Você tem um mercado que vai crescendo sem ser questionado, né? E nós já temos uma valorização muito grande, que desde a eleição do Trump aumentou em decorrência dos cortes de impostos, da volta de capital para os Estados Unidos, mas todos nós sabemos, né, que uma hora isso acaba. E sempre há aquele papo, isso é diferente. Não é diferente, né? A gente sabe que os mercados são cíclicos, né? Alguns mercados se recuperam mais rápidos, outros mais devagar, como é o caso do Brasil. Inclusive tem um investidor chamado Howard Marks, que ele fala que a questão é que os emergentes eles são uma recuperação mais lenta, mas que vale a pena. Então o que a gente está vendo no Brasil é isso, uma recuperação lenta, mas que, para quem tiver paciência e tiver posicionado corretamente, vai valer muito a pena. Mas, voltando à Tailhead, ela é utilizada pelo Mark Spitznagel no fundo Universa, e eles tiveram um lucro bilionário com a queda da crise de 2008, com a crise hipotecária, né, subprime. E se você já assistiu a Grande Aposta, aquele gestor daquele fundo, eu não me lembro qual é o nome dele, mas ele faz exatamente isso. Ele compra opções de venda sobre os títulos, né, imobiliários que estavam muito valorizados, então ele conseguiu comprar um volume muito grande de opções de venda sobre aqueles títulos, numa época que eles estavam muito valorizados, e na queda ele tem um retorno assim, assustador. Por quê? Porque as opções derivativas eles se comportam de maneira exponencial, eles não se comportam como um ativo normal. Então uma mudança de 10% no ativo, o ativo subjacente que é chamado, né, o ativo que a opção atua sobre ele, a opção pode valorizar de 100, 200, 300%. Realmente uma valorização expressiva. Mas tem a contrapartida que se você não utilizar a opção, né, não exercê-la, ela vence e você perde dinheiro. Mas a estratégia de Tailhead você consegue observar nesses casos, né? Nesse filme ele usa a Tailhead. O Mark Spitznagel utilizou em 2008, tá? Aqui no Brasil, em 2014, quem comprou dólar ou comprou opções de venda sobre o BOVA11, até mesmo da Petrobras, estava aplicando a Tailhead, né? Dependendo de como o seu portfólio foi configurado, mas o princípio geral é esse, é que você consegue obter um grande retorno, tá? Com um risco moderado, porque eles se apoiam em ativos seguros como os treasuries americanos, né? Os títulos de dívida pública americana. Então, essa estratégia Tailhead, tá? Muitos investidores utilizam ela, e o princípio dela é esse, é que uma pequena parcela alocada em derivativos pode dar um grande retorno devido à natureza exponencial desses ativos. Nos Estados Unidos é mais fácil de aplicar, conforme já falei. Por quê? Porque o vencimento lá é maior, tá? Mas no Brasil, se você tiver familiaridade com opções de venda, até mesmo com opções de compra, tá? Você consegue aplicar essa estratégia. E lembrando, só para pegar o gancho aqui, que operando opções, você sempre deve comprar opções. Se você compra opção, o seu risco é limitado àquilo que você pagou, tá? Então, eu vou deixar esse paper aqui, ele fala do Buffett Valuation, ele mostra que em todas as épocas de queda do índice, quem utilizou essa estratégia se beneficiou, porque ela ganhou, né? Ela teve uma valorização muito grande e, obviamente, ele fala do mercado americano, mas você consegue passar essa estratégia para o mercado brasileiro. Sempre a questão das estratégias é o princípio, né? É você saber que um derivativo, uma opção de venda, ela tem um potencial explosivo de valorização. Basta você saber utilizá-la, alocar de forma adequada
no seu portfólio. E é interessante a gente pegar esse gancho do Brasil, por quê? Porque a nossa bolsa é largamente influenciada pelas commodities. Então, se a gente pegar o período de alta das commodities, coincide com o período de alta da bolsa e, consequentemente, o período de alta do PIB. Então, uma empresa que é muito influenciada, já foi citada, a Petrobras, você poderia comprar opções de venda do BOVA11, opções de venda da Petrobras, né? Que a similaridade é muito grande, o reflexo desses ativos no índice Bovespa é muito grande, então você também estaria protegido. Então, o tail hedge é uma estratégia, né, que visa ganhar com os eventos extremos, com quedas expressivas. Quedas expressivas são mais comuns do que a matemática, os modelos financeiros, os modelos matemáticos financeiros prevêem, e você sabendo o princípio, né, por trás disso, você consegue sim se proteger e ganhar muito dinheiro. Se você não quer proteger portfólio nenhum, não quer fazer o cálculo, né, do delta hedging para calcular quantas opções você tem que comprar para proteger as suas ações, você investe aí até 5% do seu capital nesses ativos, ainda mais agora que nós estamos numa época de incerteza, né, que nós temos tendo uma volatilidade muito grande, tanto para fatores externos como fatores internos. Então a estratégia tail hedge, ela é realmente válida. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Quero fazer mais uma vez um convite a você baixar o meu e-book, cadastrar na minha lista. Os links estão aqui embaixo, tá? Você não vai se arrepender, é um conteúdo muito bom que eu mando diariamente para os meus assinantes, tá? E é isso aí, bons investimentos e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até mais.